o motivo da mórbida fascinação com lugares de morte e desastre. No início de 2016, eu fui à Ucrânia para visitar o local do desastre nuclear, o site, o local do desastre nuclear de Chernobyl. Eu esperava que houvesse suborno, propina e negociações para que conseguíssemos entrar. Mas é óbvio que não houve. O lugar foi aberto ao público desde 2010. Visitar Chernobyl é uma experiência estranha, é uma experiência desconhecida. Você tem seu corpo escaneado na fronteira para testar os níveis de radiação e se exige que você assine uma autorização reconhecendo os riscos associados com lidar com radiação. Mas os níveis dentro da zona são seguros, desde que você fique lá por um período pequeno. Recentemente, houve muitas histórias sobre as selfies em Chernobyl, fotos tiradas contra cenários macabros que davam a impressão que o turismo a esses lugares repentinamente está explodindo. Mas esse tipo de turismo não é novo. Ele é chamado de turismo negro. Exemplos do turismo negro são familiares na forma de execuções medievais públicas ou excursões a cemitérios e campos de batalha. Críticos do turismo negro frequentemente se referem a um comportamento desrespeitoso em lugares de desastres, como visitantes ao campo de concentração de Auschwitz, que foram vistos brincando, tirando fotos e vagando sem interesse algum entre os espaços, as áreas. O problema do turismo negro é que, ao focar no passado, frequentemente se ignora a cultura viva e atual de lugares e aqueles que vivem lá. Talvez todos os visitantes precisem perguntar a si mesmos: por que eu quero visitar esse lugar afinal? Considerando-se as informações do texto, a expressão Dark Tourism se refere a... uma questão como essa, que pede a definição de uma expressão presente no texto, exige sempre que a gente pense um pouquinho nela antes de efetivamente responder a questão. O texto diz claramente que Dark Tourism é a visita a lugares associados a tragédias, a morte, a coisas que não são positivas. O texto diz e chama isso de uma fascinação mórbida, ligada à morte e ao desastre. Vamos lá. Letra A. Ele se refere a excursões para regiões com paisagens e construções escondidas? Não tem nada a ver com a paisagem em si, muito menos a construções escondidas. A infração de leis para visitar lugares cujo acesso é proibido ao público. O autor fala assim, que ele no começo acreditava que ele teria que subornar e negociar com alguém para chegar a Chernobyl. Mas, na verdade, esse lugar está aberto à visitação pública desde 2010. Não há nada disso. A expressão Dark Tourism refere-se ao quê? A postura desrespeitosa de determinados turistas em locais de visitação. Olha que questão, olha que opção perigosa. O texto realmente cita a postura desrespeitosa de determinados turistas em locais de visitação? Sim. E ele usa isso como uma crítica àqueles que adotam o Dark Tourism. É verdade isso com relação ao texto? Sim. Mas essa não é a definição, muito menos a referência da expressão Dark Tourism. Ou seja, a letra C está errada. Letra D. Refere-se a locais que o turista pode visitar caso aprovado em uma rede de entrevista. Essa opção efetivamente não tem nada a ver com o texto, não se fala nada sobre isso. Letra E. Dark Tourism refere-se à visitação de destinos incomuns onde aconteceram acontecimento trágico. Literalmente, a definição dada pelo texto para Dark Tourism, ou seja, turismo negro, turismo obscuro, lugares onde aconteceu morte e desastre. Portanto, resposta correta, letra E.